Graça e paz, povo de Deus, bem-vindo ao Conexão de Casa em Casa, mês de novembro, dias de Elias, dias de vivermos um mover profético. Nosso tema de hoje é: creia em Deus e nos profetas e prosperareis. Nosso texto base é 2 Crônicas 20:20, diz assim a palavra do Senhor: Pela manhã cedo se levantou e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Queridos, nós, como povo de Deus, nós temos um anseio prosperar. Prosperar, a palavra prosperar, ela significa ampla suficiência de tudo. Ou seja, é plenitude, é o que todo homem, toda mulher busca, é ser pleno. É não somente ter sucesso em uma determinada área da sua vida, mas ter sucesso, poder prosperar em todas as áreas de nossas vidas. Esse é o verdadeiro significado da palavra prosperar. É quando você consegue ter êxito nas diversas áreas da sua vida. Quando você tem riqueza, mas você não consegue usufruir, você não tem com quem compartilhar, isso não é prosperidade, isso é riqueza. Prosperidade é quando você tem ampla suficiência de tudo. Você está levando uma vida com fartura, mas também você tem uma família estável, você tem filhos abençoados, você tem uma vida espiritual com Deus, um relacionamento contundente com Deus. Isso é prosperidade, querido. E é isso que Deus tem para nós. Quando Ele diz que o ladrão vem somente para destruir, roubar e matar, mas Ele veio para nos dar vida e vida abundante, é justamente isso que Jesus está nos prometendo. Ele veio para nos fazer próspero. Prosperidade é ter uma vida abundante, querido. Ou seja, sermos agraciados, sermos abençoados em todas as áreas de nossas vidas. E se nós cremos nessa promessa de Deus, se nós cremos que é isso que Deus tem para cada um de nós vamos trabalhar a favor disso. O apóstolo Marcos, ele diz o seguinte: quem crê, trabalha a favor daquilo que crê. Se meus lábios dizem assim, eu creio, eu levanto a mão e digo, eu creio, eu recebo, mas os meus pés me levam em uma direção contrária, ou seja, as minhas atitudes demonstram que eu não estou crendo na palavra profética, eu não estou crendo nas promessas de Deus. Quem crê, trabalha a favor daquilo que crê. Se eu creio que Deus tem um plano de salvação para mim e para minha família, os meus pés vão caminhar nessa direção. Os meus pés vão caminhar na direção da minha célula. Os meus pés vão caminhar na direção da igreja. Os meus pés vão buscar ao Senhor dia e noite, porque eu creio que Deus tem salvação para mim e para minha família. É isso que a palavra nos promete. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então eu creio, eu vou caminhar nessa direção. Quem Deus vai usar? É eu que vou ser o instrumento de Deus dentro do meu lar. Se Deus tem lhe chamado, querido, é porque Ele quer lhe usar. Ele quer fazer de você um Israel de Deus aqui na terra. Uma referência, um exemplo, para que a tua família, através do teu testemunho, se converta. E Deus está te chamando para que nesse tempo, querido, você possa ser esse instrumento, esse chofar de Deus para a tua casa, querido. Mas você precisa se determinar, mas você precisa traçar essa rota que Deus tem para você. Você precisa se colocar no centro da vontade de Deus para que você viva os projetos de Deus, querido, na sua vida. E eu quero falar alguns tópicos aqui que é referente à pessoa que crê. Crê, como diz o texto, no nosso Deus estarás seguro. Crê nos profetas e prosperareis. Então, a pessoa que crê, ela tem algumas características. A primeira característica da pessoa que crê no projeto de Deus, na prosperidade que Deus tem para a sua vida, ela tem uma visão profética. O que é a visão profética? O profético é um deslumbre do futuro. É uma visão futurística. Você consegue visualizar o futuro
adiante. Você consegue ver aquilo que Deus tem para a sua vida adiante. Não somente a circunstância que você está vivendo, porque talvez a circunstância agora na tua vida seja uma circunstância de derrota, de fracasso, de miséria, de ruína, de desespero, de depressão, de angústia, de ansiedade. Mas se você tem uma visão profética, você vê adiante, você vê a bênção de Deus já na sua vida, você já vê o livramento, você já vê a mão de Deus, você já se vê vitorioso no futuro. Você precisa ter uma visão profética. Fé é justamente isso, é a convicção daquilo que não se vê. Se eu estou vendo, isso não é fé, eu já estou vendo, eu já consigo apalpar, já consigo segurar. A fé é a convicção daquilo que eu não vejo. E isso é uma visão profética, eu não estou vendo, mas eu recebi uma palavra profética no altar. Deus usou o meu apóstolo, Deus usou o profeta. E eu recebi aquela palavra na minha vida, eu vou viver essa palavra na minha vida, eu vou viver um milagre. Nós estamos entrando agora no mês de dezembro e vai ser 31 dias de decretos proféticos em nossas vidas. Tome posse de cada decreto na sua vida, porque você vai viver um milagre. Creia isso, querido. É crer até mesmo contra a esperança, contra aquilo que não se espera, contra aquilo que não é mais possível. Abraão creu contra a esperança porque era impossível um homem ter um filho aos 100 anos. Mas Abraão teve. Ele acreditou na promessa de Deus. E ele se dispôs a obedecer, querido. Então, querido, você precisa ter visão profética. Quem crê tem visão profética do futuro. Quem crê consegue ouvir a voz de Deus. Quem crê consegue ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quem crê consegue ver o direcionamento que Deus está lhe dando. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, porque muitas das vezes, querido, a gente ouve a voz de todo mundo. E o inimigo muitas vezes coloca vozes em nossa cabeça. Mas a gente precisa fechar os nossos ouvidos para essas vozes e ouvir somente a voz de Deus. Ah, o médico falou isso, o médico determinou isso, mas Deus tem outro decreto na tua direção. Qual é o decreto de Deus na tua vida? É decreto de morte? Não, é decreto de vida. Porque o decreto de Deus é sempre de vida, querido. O reino de Deus é triunfalista, ou seja, o reino de Deus é de vitória em vitória. Jesus Cristo já te fez mais que vencedor na cruz do Calvário. Então não aceite nenhum decreto, não ouça nenhuma voz que venha, querido, contrário a palavra de Deus, contrário à voz de Deus. Não aceite nenhum decreto de maldição, de ruína, de fracasso, de divórcio na sua vida, não. Deus nunca vai dar uma palavra dessa na tua direção, e qualquer pessoa que esteja dando uma palavra dessa na tua direção não é um instrumento de Deus. Deus sempre vai dar uma palavra de vida. A Bíblia diz que não se pode ter duas fontes, não se pode jorrar da mesma fonte água doce e amarga. Então Deus, ele nunca vai dar a palavra de morte, sempre vai ser palavra de vida na nossa direção. Então aprenda a ouvir a voz de Deus. Terceira característica daquele que crê, ele ouve as instruções do profeta, ele ouve a voz do profeta, ele ouve o direcionamento do profeta. Deus, na sua palavra, ele fala que ele falava com o profeta e o profeta direcionava o povo. E hoje não é diferente, querido. Muitas das vezes a gente está desconectado com Deus. Muitas das vezes a gente tem dificuldade de se conectar com Deus no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E o profeta é alguém que está linkado, é alguém que está conectado com Deus dia e noite. O profeta é alguém que ora pelas madrugadas. O profeta é alguém que está em jejum. O profeta é alguém que é consagrado para isso. É alguém que ouve a voz de Deus e fala para o seu povo. É um instrumento de Deus aqui na terra. Então, quando nós recebemos uma palavra do altar, uma palavra profética, a gente tem que aprender a ouvir. A gente tem que aprender a ouvir aquela voz. Opa, Deus está falando comigo. Opa, essa palavra é para mim. Porque muitas das vezes que a pessoa fala que a palavra é para os outros. Poxa, bem que o fulano poderia estar aqui para ouvir essa palavra. Essa palavra é para o meu marido. Ou essa palavra é para minha esposa. E Deus, ele está falando contigo, você tem que tomar posse da palavra. Essa palavra é para mim. Às vezes, talvez não seja nem a circunstância que você esteja vivendo agora no momento, mas eu quero lhe dizer algo.
Deus dá sempre o remédio antes da enfermidade. Quando Deus lhe der uma palavra, quando Deus usar o profeta, tome posse, guarda aquela palavra no teu coração. Porque lá na frente, você pode receber um livramento por essa palavra que você recebeu hoje. Amanhã, você pode receber um livramento pela palavra que Deus lhe deu hoje. Entendeu? Guarde a palavra do profeta no teu coração. Guarde a palavra do profeta na tua casa. Receba e bota em prática o direcionamento. As pessoas, elas tendem a buscar o profeta, elas tendem a buscar a Deus somente no momento da dificuldade, em vez de pegar e já colocar em prática. Deus, ele dá o remédio sempre antes da enfermidade. Então, pegue toda a palavra que venha do altar na tua direção e bota em prática. Obedeça, que é justamente o nosso quarto tópico. Quem crê é obediente. Quem crê, obedece. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão, disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não falou para Abraão para onde ele ia. Deus não falou para Abraão o que ia fazer na vida dele. Mas Abraão obedeceu, querido. Quando você busca as características de Abraão, diante de tantos homens de Deus na Bíblia que foram tremendamente usados por Deus, que viram a glória de Deus, que Deus manifestou um grande poder do Espírito através da vida deles, você não vê nada assim na vida de Abraão. Mas qual foi a grande unção de Abraão? Foi a obediência. Abraão simplesmente obedeceu e por isso se tornou pai de uma nação. Abraão foi obediente. E Deus não revelou nada para Abraão. E muitas das vezes você fica aí parado, esperando uma resposta de Deus e não dá um passo na direção de Deus. Deus não vai te revelar agora, Deus só vai te revelar no processo, porque isso é fé. Quando Deus diz para você o que você tem que fazer e você faz, isso já não é fé. Isso já não é fé, você já sabe o que vai fazer. A fé é quando você não está vendo, mas você se dispõe a caminhar, você dá os primeiros passos na direção daquilo que Deus tem para a tua vida, e é aí que Deus revela. Lá na frente Deus chama Abraão, diz: Abraão, eleva os teus olhos até onde teus olhos veem, darei a ti a tua descendência, te farei como as estrelas do céu, como a areia do mar. Ali Deus promete para Abraão que faria dele uma enorme nação, mas foi no processo que ele se dispôs a caminhar e tudo começou com obediência. Obedeça o direcionamento que Deus tem lhe dado. Talvez Deus tenha mandado você ir para o encontro nesse tempo. E muitas pessoas às vezes necessitam tanto ter um encontro com Deus, necessitam tanto buscar a Deus e elas não obedecem. Deus usa a igreja, Deus usa os pastores para dar um direcionamento, para criar uma agenda profética, para que através dessa agenda profética você possa ser abençoado, você possa receber mais de Deus, você possa ser ativado no espiritual, ser liberto, curado, restaurado desse tempo de pandemia. Mas as pessoas às vezes não ouvem, não têm entendimento, deixa para depois, deixa para amanhã. Não obedece. Deus quer fazer algo poderoso na tua vida, Deus quer fazer agora, querido. Mas é preciso você obedecer. Tudo começa com obediência. E às vezes, querido, obedecer não é uma questão de concordar, não. Obedecer é uma questão de submissão. Deus, eu vou. Deus, eis-me aqui. Deus, aqui está minha vida nas tuas mãos. Deus, eu tenho procurado caminhar na minha vontade, mas tem dado errado. Eu tenho fracassado, mas hoje eu entrego a minha vida. Eu entrego a direção da minha vida nas tuas mãos. Me coloca no centro da tua vontade e cumpre o teu propósito na minha vida, Senhor. É isso que você tem que fazer, querido. A Bíblia diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como você quer que Deus faça algo poderoso na tua vida? Como você quer que Deus restaure a tua vida? Como você quer que Deus restaure os teus sonhos se você ainda não entregou a tua vida para o Senhor? Eu sei que a ordem dos fatores não altera o produto, mas nesse caso, querido, nesse caso sim, nesse caso primeiro você tem que entregar a sua vida ao Senhor, confiar nele e ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Ele vai fazer aquilo que você com muito esforço não conseguiu fazer. Deus vai fazer na tua vida acontecer. O milagre vai acontecer. Então somente creia. Entrega a tua vida ao Senhor.
Nós vamos ter agora 10 e 11, encontro com Deus. Esteja lá com a gente, nós vamos passar toda a igreja, novos convertidos pelo encontro com Deus normal, e nós vamos passar as pessoas da igreja, todos os discípulos que ainda não foram para o encontro com Deus revisão. E nós queremos que você esteja com a gente, porque nós queremos ver todo mundo ativado, vivendo o profético, vivendo o sobrenatural. Não fique de fora, não fique indiferente, porque Deus quer operar milagres, maravilhas e sinais na tua vida, mas é preciso que tenha sempre da tua parte um ato profético. E o ato profético que você pode fazer nesse tempo é ir ao encontro com Deus. Esteja lá trabalhando, servindo, recebendo, sendo um instrumento de Deus, porque ali vai ser ativado o profético sobrenatural na tua vida. Se você foi tocado pela palavra de hoje, você quer prosperar, viver a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida, coloque a mão no seu coração e ore comigo. Declare: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que eu sou um pecador e necessito da tua glória na minha vida, Senhor. Senhor Jesus, eu quero prosperar, eu quero viver os teus planos para a minha vida e para a minha família. Me ensina a ouvir a tua voz e a ouvir aos profetas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Se você fez esse concerto com Deus, acesse nosso link na descrição do vídeo, preencha o nosso formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Deus abençoe. Até a próxima conexão de Casa em Casa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do doce e poderoso Espírito seja com você e com sua família. Amém.